O milionário achava que já tinha superado o passado. Mas no aeroporto, bastou um olhar e tudo desmoronou. A mulher que ele amou estava ali com um jovem idêntico a ele, e quando ela contou a verdade, o milionário caiu de joelhos, sem forças para se levantar. O céu do Rio de Janeiro exibia um azul intenso quando o jato particular da família Bastos cortou as nuvens em sua aproximação ao Aeroporto Internacional do Galeão. Dentro da aeronave, Caio Bastos ajustava o relógio de pulso para o fuso horário local, um gesto mecânico que contrastava com a tempestade de emoções que fervilhava em seu peito. 20 anos. 20 longos anos desde que havia deixado o Brasil, sua terra natal, com a promessa silenciosa de nunca mais retornar. Pousaremos em aproximadamente 10 minutos, Sr. Bastos, informou o comissário de bordo, com uma reverência discreta. Caio apenas assentiu, seus olhos fixos na paisagem da Baía de Guanabara que se desenhava pela janela. O Cristo Redentor, de braços abertos, parecia recebê-lo com uma ironia que não passou despercebida. Não havia redenção para ele. Não depois do que fizera com Júlia. O nome dela emergiu em sua mente como uma ferida que nunca cicatrizara completamente. Júlia Mendes, o único amor verdadeiro que conhecera em seus 42 anos de vida. A mulher que ele abandonara sem explicações na véspera do casamento, deixando-a devastada, confusa e sozinha diante de 200 convidados e um altar vazio. Merda, murmurou para si mesmo, passando a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas, uma marca precoce dos anos vividos sob o peso do estresse e das culpas acumuladas. O motivo de seu retorno era tão inevitável quanto doloroso. A morte de seu pai, Augusto Bastos, o patriarca que construíra o império hoteleiro mais prestigioso do Brasil. Sua partida repentina após um fulminante ataque cardíaco deixara um vácuo de poder que precisava ser preenchido imediatamente. As ações da empresa já oscilavam perigosamente na bolsa. Alimentadas por rumores sobre disputas internas pela sucessão, o avião tocou o solo brasileiro com uma suavidade que contrastava com o impacto emocional que aquele retorno provocava em Caio. Enquanto a aeronave taxiava pela pista, lembranças inundaram sua mente 20 anos atrás. Não posso fazer isso com você. Júlia, disse Caio, a voz embargada, segurando as mãos delicadas da noiva na suíte do Hotel Bastos, onde se preparavam separadamente para a cerimônia que aconteceria em poucas horas. Eu te amo demais para condená-la a um futuro de sofrimento. Do que você está falando? Júlia o encarava com os olhos marejados. Confusão e dor estampadas em seu rosto perfeito. Que história é essa de sofrimento, Caio? Por Deus, o que está acontecendo? Ele não conseguia encará-la. Como explicar que acabara de descobrir que carregava uma sentença de morte? Que os exames realizados sob insistência de sua mãe revelaram uma condição cardíaca hereditária rara. A mesma que matara seu avô e 2 tios antes dos 40 anos, como dizer à mulher que amava que provavelmente não viveria o suficiente para ver seus filhos crescerem. Eu não posso te dar o que você merece, Júlia. Uma família, filhos, estabilidade. Não posso e não vou fazer isso com você. Não é você quem decide o que eu mereço ou o que eu quero. Lá explodiu ela, lágrimas escorrendo pelo rosto perfeito, arruinando a maquiagem feita para o grande dia. Eu te escolhi, Caio, com tudo o que você é, com tudo o que virá. Minha decisão está tomada, respondeu ele com uma frieza calculada, vestindo a máscara que usaria pelos próximos 20 anos. O jato da empresa está me esperando. Assumirei os negócios na Europa, por favor. Não torne isso mais difícil. Olhe nos meus olhos e diga que não me ama mais. Ela exigiu, agarrando-o pelo braço quando ele se virou para sair. O silêncio dele foi mais devastador que qualquer palavra, presente. Sr. Bastos, chegamos. A voz do motorista arrancou Caio de suas memórias. A limusine havia parado diante do imponente edifício da sede administrativa do Grupo Bastos, no centro financeiro do Rio. O prédio de vidro e aço espelhado refletia o céu azul, como se tentasse capturar um pouco daquela liberdade inatingível. Obrigado, Paulo. Não me espere. Não sei quanto tempo vou demorar aqui. Nos últimos 20 anos, Caio transformara-se em um homem diferente. O jovem apaixonado e idealista
dera lugar a um executivo calculista e eficiente. Dedicou-se integralmente aos negócios, expandindo a presença do Grupo Bastos na Europa, enquanto se submetia a exames periódicos e tratamentos preventivos para a doença que nunca manifestou sintomas concretos. Sua vida resumia-se a um ciclo interminável de reuniões, viagens de negócios, noites solitárias em suítes presidenciais e o vazio que nenhum sucesso profissional conseguia preencher, ocasionalmente, relacionamentos superficiais com mulheres que nunca ultrapassavam a barreira que ele mesmo construíra ao redor de seu coração. A reunião do conselho foi exatamente como ele esperava. Tensa, cheia de olhares desconfiados e perguntas não formuladas. Seu tio Nelson, irmão de sua mãe, que administrara o império na ausência de Caio, mal conseguia disfarçar o desagrado com seu retorno. "É temporário, imagino?" perguntou Nelson com um sorriso forçado, enquanto os outros conselheiros deixavam a sala. "Você sempre preferiu o clima europeu, não é mesmo, sobrinho?" "Na verdade, tio, vim para ficar", respondeu Caio secamente. "Meu pai sempre desejou que eu assumisse o controle total dos negócios. Agora é o momento." Os olhos de Nelson faiscaram brevemente antes que ele recompusesse a máscara de cordialidade. "Sua mãe ficará encantada. Ela sente muito sua falta. Duvido muito", pensou Caio, mas limitou-se a um sorriso educado. Horas depois, exausto após a maratona de reuniões e apresentações, Caio finalmente dirigia-se ao aeroporto para pegar sua bagagem que havia deixado para trás na pressa de chegar à reunião do conselho. Enquanto caminhava pelo saguão do desembarque internacional, uma sensação estranha o invadiu, como se alguém o observasse. Foi quando a viu, do outro lado do saguão. Júlia Mendes caminhava apressada, mais bela do que em suas lembranças mais vívidas. O tempo fora generoso com ela. Os cabelos negros agora exibiam um corte mais curto e sofisticado, e linhas suaves marcavam os cantos de seus olhos, evidência de uma vida vivida intensamente. Porém, a postura elegante e o andar determinado permaneciam os mesmos. Mas não foi ela quem fez o coração de Caio congelar em seu peito. Foi o jovem ao seu lado, alto, de porte atlético. O rapaz não poderia ter mais de 20 anos. Caminhava com a mesma postura ligeiramente inclinada para a frente que Caio sabia que ele mesmo possuía. O formato do rosto, o queixo marcado, até mesmo o modo como gesticulava enquanto falava. Era como olhar para uma versão mais jovem de si mesmo. Um zumbido tomou conta de seus ouvidos, abafando os sons do aeroporto. O mundo pareceu girar em câmera lenta, enquanto uma verdade impossível, e ainda assim, inescapável, se materializava diante de seus olhos. Aquele rapaz só podia ser seu filho. Sem pensar, movido por um impulso irresistível, Caio começou a segui-los, seu coração martelando contra o peito, como se quisesse escapar da prisão de costelas que o continha. 20 anos de mentiras e omissões desmoronavam como um castelo de cartas soprado por um vendaval impiedoso. Seu mundo nunca mais seria o mesmo. Caio seguiu Júlia e o jovem até o estacionamento do aeroporto, mantendo uma distância segura. Seu coração disparava a cada passo, enquanto tentava processar a avalanche de emoções que o assolava. A cada movimento do rapaz, a certeza crescia. Era seu filho. Tinha que ser. Quando os dois se aproximaram de um Jeep Compass preto, Caio tomou uma decisão impulsiva. Não podia deixá-los partir. Não sem saber a verdade. Acelerou o passo e chamou antes que entrassem no carro. "Júlia!" Ela congelou ao ouvir a voz. Como se tivesse levado um choque. Virou-se lentamente, a incredulidade estampada em seu rosto. "Caio", murmurou ela, os olhos arregalados. O jovem ao seu lado olhou de um para o outro, confuso. Mas Caio percebeu o momento exato em que o reconhecimento surgiu no olhar do rapaz. Alguém certamente já havia comentado sobre a semelhança entre eles. "Mãe?", questionou, a voz grave, tão parecida com a sua que chegava a ser perturbador. "É ele." A confirmação veio no silêncio constrangido de Júlia, que mantinha os olhos fixos em Caio, como se visse um fantasma. "Precisamos conversar", disse Caio, tentando manter a voz firme apesar do tremor que percorria seu corpo. "Agora você quer conversar?" O tom amargo na voz do jovem era inconfundível. 20 anos depois, Miguel, Júlia tentou intervir, mas o filho a interrompeu. "Não, mãe.
Não há nada para conversarmos com ele, Miguel. Seu filho se chamava Miguel. O nome atingiu Caio como um soco no estômago. Miguel Bastos. Um nome forte, digno de um herdeiro que ele nunca soube que existia. Por favor, insistiu Caio, dirigindo-se diretamente a Júlia. 5 minutos. É tudo que peço. Algo no olhar dele deve ter tocado Júlia, porque após um longo momento de hesitação, ela assentiu. Tem um café no 2º andar, disse ela. Podemos conversar lá. 10 minutos depois, os 3 estavam sentados em uma mesa afastada do café, quase vazio àquela hora. O silêncio pesado entre eles era quebrado apenas pelo barulho distante dos alto-falantes do aeroporto. Por que voltou? Perguntou Júlia finalmente, os dedos apertando a xícara de café que não havia tocado. Meu pai faleceu. Tive que assumir os negócios, respondeu Caio, incapaz de desviar os olhos de Miguel, que o encarava com evidente hostilidade. Mas isso não importa agora, porque nunca me disse. A pergunta pairou no ar como uma acusação. Os olhos de Júlia faiscaram, a mágoa de 2 décadas aflorando em seu rosto. Dizer, você acha que não tentei? Sua voz tremia de emoção contida. Quantas cartas, quantos e-mails, quantas ligações você ignorou, Caio? Do que você está falando? Nunca recebi nada, nenhuma carta, nenhum e-mail, nenhuma mensagem, afirmou ele, a confusão genuína em seu rosto. Eu teria voltado. Você sabe que eu teria? Miguel soltou uma risada seca, descrente. Claro que teria. Júlia estudou o rosto de Caio, como se tentasse decifrar um enigma complexo. Descobri que estava grávida 1 semana depois que você foi embora, revelou ela finalmente. Tentei te contar durante meses. Tentei de todas as formas possíveis. Mas você havia desaparecido completamente. Seu número, seu e-mail, tudo mudou. As cartas que enviei para o escritório em Paris foram devolvidas. As mensagens que deixei com sua secretária nunca foram respondidas. Caio sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Sua mãe. Tinha que ser obra de sua mãe. Ivone, murmurou ele. Minha mãe interceptou tudo. Conveniente, comentou Miguel. O sarcasmo evidente. Miguel, por favor, pediu Júlia, colocando a mão sobre o braço do filho. Um gesto que fez Caio sentir uma pontada de inveja pela intimidade compartilhada entre eles ao longo dos anos. Anos que ele perdera. Por que estão aqui? Perguntou Caio, sentindo que havia algo mais. Algo que Júlia não estava contando. No aeroporto. Quero dizer. A tensão no rosto de Júlia aumentou visivelmente. Ela trocou um olhar significativo com Miguel antes de responder. Voltamos de uma consulta em São Paulo com um especialista. Que tipo de especialista? Perguntou Caio. Um pressentimento ruim formando-se em seu peito. Cardíaco, respondeu Miguel antes que sua mãe pudesse falar. Estou morrendo, pai. Irônico, não é? A palavra pai saiu carregada de tanto desprezo que Caio quase preferiu não tê-la ouvido. Miguel, repreendeu Júlia, mas o rapaz já havia se levantado, afastando-se alguns passos da mesa para controlar a emoção. Morrendo, repetiu Caio atordoado. Do que ele está falando, Júlia? Ela respirou fundo, como se reunisse forças. Miguel tem uma cardiomiopatia rara. Foi diagnosticada há 3 anos. Ah, meu Deus, murmurou Caio sentindo o sangue gelar. A mesma que você tem, completou Júlia. É o que pensamos no início. Os médicos suspeitaram de origem genética, dado o histórico da sua família. Mas não é a mesma. Não, é diferente. Mais agressiva. Ele precisa de um transplante de medula óssea com urgência. A informação atingiu Caio como um trem em alta velocidade. Transplante de medula, não de coração. Júlia negou com a cabeça. A condição dele afeta a produção de células no coração, causando uma deterioração progressiva. Um transplante de medula de um doador compatível poderia reverter o processo. E você voltou para me procurar porque estamos desesperados, admitiu Júlia, as lágrimas finalmente escapando. Testamos todos os possíveis doadores da família, amigos, bancos de medula, nada. Os médicos disseram que um parente de 1º grau, especialmente o pai biológico, teria a maior chance de compatibilidade. Caio sentiu o peso da realidade desabar sobre seus ombros. Seu filho estava morrendo, e ele poderia ser a única esperança de salvá-lo. Onde faço o teste?
Perguntou imediatamente. Miguel, que havia retornado à mesa, olhou-o com surpresa, como se não esperasse essa reação. Não precisa fingir interesse agora, disse ele. Mas sua voz vacilou ligeiramente. Não estou fingindo nada, respondeu Caio encarando o filho nos olhos. Você é meu filho. Se posso ajudar, vou ajudar. Como pode ter tanta certeza de que sou seu filho? Desafiou Miguel. Minha mãe pode ter se envolvido com outro homem depois que você a abandonou. Miguel! Exclamou Júlia, horrorizada. Não, Júlia. Ele tem razão em questionar, disse Caio, sem desviar o olhar do jovem. Mas não tenho dúvidas. Olhar para você é como olhar para mim mesmo aos 20 anos. Além disso, acrescentou com um leve sorriso, você tem a mesma covinha no queixo que meu avô tinha. E o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando está irritado. Miguel pareceu desconcertado, tocando inconscientemente o próprio queixo. Por um breve instante, Caio vislumbrou uma rachadura na muralha de hostilidade do filho. Não quero sua pena, disse Miguel, recuperando a compostura. Não é pena, respondeu Caio. É responsabilidade, uma que deveria ter assumido há 20 anos. E por que não assumiu? A pergunta escapou dos lábios de Miguel antes que pudesse contê-la. Caio respirou fundo, o peso de 2 décadas de mentiras sufocando-o. Como explicar que abandonara a mulher que amava e, sem saber, o filho que nunca conheceu? Por conta de um diagnóstico que agora suspeitava ter sido forjado, acreditei que estava protegendo sua mãe, disse finalmente. Fui diagnosticado com uma doença cardíaca hereditária. Os médicos me disseram que eu não viveria além dos 40 anos. Mas você está aqui, observou Miguel, cético. E parece muito bem de saúde para alguém supostamente à beira da morte. É por isso que acredito que meu diagnóstico pode ter sido manipulado, admitiu Caio. Nunca apresentei sintomas. Vivia esperando o coração falhar a qualquer momento. Mas isso nunca aconteceu. Júlia o observava intensamente, como se tentasse enxergar a verdade por trás de suas palavras. Acha que sua mãe seria capaz disso? Perguntou ela. Por controle, poder, sem dúvida, afirmou Caio. Mas isso é algo que precisarei investigar. Agora, o mais importante é ajudar Miguel. Me diga onde fazer o teste de compatibilidade o mais rápido possível. A determinação em sua voz deve ter convencido Júlia, porque ela assentiu, retirando da bolsa um cartão. Doherty Ribeiro, no Hospital Santa Cruz, ele está nos acompanhando. Pode ligar para marcar o teste. Caio pegou o cartão, sentindo o peso da responsabilidade que agora carregava. Vou ligar ainda hoje, prometeu. E vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para salvar nosso filho, Júlia. As palavras nosso filho pairaram no ar, carregadas de um significado que nenhum dos 3 estava preparado para processar completamente. 20 anos de ausência não podiam ser apagados com uma simples promessa, mas talvez, apenas talvez, pudessem ser o começo de algo novo. O motorista da família Bastos aguardava Caio na saída do aeroporto, impassível como sempre, durante todo o trajeto até a mansão no exclusivo bairro do Jardim Botânico. Caio permaneceu em silêncio, a mente ainda processando o furacão de revelações que acabara de atravessar. Um filho. Ele tinha um filho, e esse filho estava morrendo. A mansão Bastos surgiu imponente ao final da Alameda de Palmeiras Imperiais. A construção colonial, com seus 3 andares e colunas neoclássicas, exalava o poder e a tradição de uma das famílias mais influentes do país. Para Caio, no entanto, aquele lugar nunca representou um lar verdadeiro. Apenas uma prisão dourada repleta de memórias sufocantes. Bem-vindo de volta, senhor, saudou o mordomo, Sebastião, que servia à família desde antes do nascimento de Caio. Seus olhos brilharam ao ver o antigo patrão, mas a discrição profissional impediu qualquer demonstração mais explícita de afeto. Obrigado, Sebastião. Minha mãe está em casa. A senhora Ivone o aguarda na sala de estar, junto com o Sr. Nelson. Claro que sim, pensou Caio. Sua mãe e seu tio, os 2 conspiradores, prontos para recebê-lo com sorrisos falsos e perguntas calculadas, atravessou o hall de entrada com passos firmes, preparando-se mentalmente para o embate. A sala de estar, com seus móveis antigos e obras de arte valiosas, parecia congelada no tempo, exatamente como ele lembrava.
Meu filho. A voz de Ivone Bastos cortou o silêncio. Alta, magra, os cabelos grisalhos impecavelmente tingidos e penteados, ela avançou na direção de Caio com os braços abertos. "Ih, que saudades!" Caio permitiu o abraço, mas não o retribuiu, os olhos fixos em Nelson, que observava a cena com um sorriso calculado, uma taça de uísque na mão. "Mãe, tio, sobrinho", cumprimentou Nelson, erguendo levemente a taça. Finalmente decidiu voltar ao ninho. "A morte de meu pai não me deixou muita escolha", respondeu Caio, afastando-se do abraço da mãe. "Seu retorno é uma bênção", disse Ivone. "Seu pai sempre quis que você assumisse o controle dos negócios. Era seu sonho. Sonho que você ajudou a adiar por 20 anos. Observou Caio, servindo-se de um drink no bar. Precisava de algo forte para aquela conversa. O sorriso de Ivone vacilou ligeiramente. "Não seja injusto, querido. Sua saúde sempre foi nossa prioridade." "Minha saúde", repetiu Caio, girando o copo entre os dedos. "Curiosamente, estive pensando nisso hoje." "Como assim?" perguntou Nelson, tensionando-se imperceptivelmente. Caio observou os dois com atenção. O nervosismo mal disfarçado confirmava suas suspeitas. "Encontrei uma pessoa interessante no aeroporto", comentou, como quem não quer nada. "Júlia Mendes. Vocês se lembram dela, não?" O copo que Ivone segurava quase escorregou de seus dedos. "Aquela sua namoradinha da faculdade?" perguntou ela, tentando soar casual. "Achei que estivesse casada, com filhos." "Filhos, sim, casada não", corrigiu Caio. "Na verdade, ela tem um filho, meu filho." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nelson engasgou com a bebida, enquanto Ivone empalidecia visivelmente. "Do que você está falando?" perguntou ela finalmente, a voz trêmula. "Miguel Mendes, 19 anos. Meu filho com Júlia, concebido pouco antes de vocês me convencerem que eu estava morrendo e que deveria abandoná-la." "Isso é absurdo", protestou Ivone. "Aquela garota está obviamente tentando te enganar depois de todos esses anos. Como pode ter certeza que esse rapaz é seu filho?" Olhando para ele, respondeu Caio simplesmente. "É como olhar para mim mesmo aos 20 anos. Além disso, ele sofre de uma condição cardíaca rara." Essa informação provocou uma reação ainda mais intensa. Ivone precisou se sentar, as pernas tremendo. "Então é por isso que ela o procurou", interveio Nelson, recuperando-se mais rapidamente. "Dinheiro para o tratamento." "Imagino." "Não", cortou Caio, irritado com a insinuação. "Ele precisa de um transplante de medula óssea e precisa de um doador compatível. Júlia me procurou porque sou o pai dele e posso ser compatível." "E você acreditou nessa história?" questionou Ivone, recuperando parte de sua compostura. "Querido, ela obviamente está usando essa doença para te manipular emocionalmente, para que você reconheça esse rapaz como seu filho." "Poupem-me da encenação", disse Caio, a voz carregada de desprezo. "Sei que vocês interceptaram todas as tentativas de Júlia me contactar quando descobriu a gravidez. Sei que mentiram para mim sobre minha suposta condição cardíaca. O que eu ainda não sei é por quê, mas vou descobrir." "Filho, você está transtornado", tentou Ivone. "Viajou muitas horas, recebeu um choque emocional, precisa descansar. O que eu preciso é fazer um teste de compatibilidade para tentar salvar a vida do meu filho", respondeu Caio, colocando o copo sobre a mesa com um baque surdo. "E depois, preciso investigar o que realmente aconteceu 20 anos atrás. Cuidado com suas acusações, sobrinho", advertiu Nelson, a máscara de cordialidade caindo completamente. "Você pode não gostar do que vai encontrar. É uma ameaça, tio. É um conselho." Caio encarou-os por um longo momento antes de dar as costas. "Vou me instalar no meu antigo quarto. Não me esperem para o jantar." No Hospital Santa Cruz, na manhã seguinte, Caio sentou-se diante do Derrere Ribeiro, um homem de meia idade com expressão grave e olhos cansados de quem já viu muitos pacientes perderem a batalha contra doenças implacáveis. "O senhor entende que, mesmo sendo o pai biológico, as chances de compatibilidade não são garantidas", explicou o médico, após ouvir toda a história. "Entendo, mas é a melhor chance que temos, certo?" "Sim, especialmente considerando que nenhum outro membro da família apresentou compatibilidade suficiente." "E o tempo?" perguntou Caio, a pergunta que mais o atormentava.
Quanto tempo, meu filho? Quanto tempo ele tem? Doutor. Ribeiro removeu os óculos, esfregando os olhos cansados. Sem o transplante, alguns meses, talvez 1 ano, no máximo. A condição está progredindo mais rapidamente do que gostaríamos. Caio sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Tão pouco tempo. Tanto a recuperar. Vamos começar os testes imediatamente, disse arregaçando a manga. 3 dias depois, Caio entrou na cafeteria onde havia marcado encontro com Miguel. Escolheram um local neutro, longe do hospital e das memórias dolorosas que aquele ambiente evocava. O rapaz já o aguardava. Sentado em uma mesa ao fundo, os olhos fixos na tela do celular, Caio observou-o por um momento antes de se aproximar. O jeito como ele franzia o senho ao se concentrar. O movimento nervoso da perna sob a mesa. Pequenos gestos que ele mesmo fazia sem perceber. Posso? Perguntou, indicando a cadeira vazia. Miguel ergueu os olhos, assentindo sem entusiasmo. Obrigado por vir, disse Caio, sentando-se. Não tinha muita escolha. Tinha, retrucou o jovem, guardando o celular. Minha mãe insistiu que eu deveria te dar uma chance. Caio sorriu levemente. Júlia sempre foi sensata. Ela é a pessoa mais incrível que conheço, respondeu Miguel. Com orgulho evidente. Criou-me sozinha, trabalhando em 2 empregos para me dar uma boa educação. Nunca reclamou, nunca me fez sentir que era um fardo. E tudo isso depois que você partiu o coração dela, a acusação era justa, e Caio não tentou se defender. Ela é mesmo extraordinária, concordou. Sempre foi. E você tem todo o direito de me odiar, Miguel. Só peço que me dê a chance de explicar o que aconteceu. Por que agora? Perguntou Miguel, a mágoa evidente em cada palavra. Por que não há 10 anos? Ou 15? Porque não sabia que você existia? Respondeu Caio simplesmente. E por que acreditava estar protegendo sua mãe ao ficar longe? Contou então toda a história, o diagnóstico falso, a manipulação da família, a decisão agonizante de deixar Júlia para poupá-la de um futuro de sofrimento. Você poderia ter contado a verdade a ela? Observou Miguel quando Caio terminou seu relato. Poderia ter deixado que ela decidisse. Sim. Poderia, deveria. Foi o maior erro da minha vida. Um silêncio pesado caiu entre eles. Miguel estudava o rosto de Caio como se procurasse sinais de mentira. E agora? Perguntou finalmente. O que você quer? Quero conhecer meu filho, respondeu Caio honestamente. Quero ajudar a salvar sua vida. E depois, se você permitir, quero tentar ser o pai que deveria ter sido desde o início. Miguel não respondeu imediatamente. Seus olhos, tão parecidos com os de Caio, refletiam a batalha interna entre a mágoa acumulada por anos e a necessidade humana de conexão, de família. Não vou fingir que está tudo bem, disse finalmente. Não posso perdoar 20 anos de ausência da noite para o dia. Não estou pedindo isso. Mas, continuou Miguel, com uma hesitação quase imperceptível, posso tentar te conhecer, por minha mãe, e talvez, por mim também, era mais do que Caio esperava, e muito mais do que merecia. É tudo que peço, disse, lutando contra a emoção que ameaçava sufocá-lo. Uma chance. O celular de Miguel vibrou sobre a mesa. Ele verificou a mensagem e seus olhos se iluminaram. É da faculdade. Sou músico, sabia. Toco piano. Como sua mãe. Observou Caio, lembrando-se de Júlia ao piano durante os anos de faculdade. O mais leve dos sorrisos surgiu nos lábios de Miguel. Sim, como minha mãe, era um começo, pequeno, frágil. Mas um começo, o consultório do DR. Ribeiro estava silencioso naquela manhã, quando Caio recebeu os resultados de seus exames. O médico estudava os papéis com atenção, enquanto Caio aguardava ansiosamente, os dedos tamborilando no braço da poltrona. E então, doutor? O médico tirou os óculos, esfregando os olhos cansados antes de encarar Caio. Senhor Bastos, segundo todos os exames que realizamos, o senhor não apresenta nenhum indício da cardiomiopatia hereditária que acreditava ter. As palavras pairaram no ar como um veredito impossível de processar. Durante 20 anos, Caio vivera sob a sentença de uma morte prematura, submetendo-se a tratamentos preventivos, exames periódicos e a constante angústia de saber que seu tempo era limitado. Como é possível, os médicos em Paris foram enfáticos quanto ao diagnóstico.
Posso apenas falar sobre o que vejo aqui, respondeu o doutor Ribeiro, indicando os exames. Seu coração está em excelente estado para um homem da sua idade. Não há sinais de deterioração, arritmias significativas ou qualquer outra anomalia que sugira uma condição cardíaca hereditária. A revelação apenas confirmava o que Caio já começava a suspeitar. Fora vítima de uma elaborada mentira, arquitetada por sua própria mãe para separá-lo de Júlia. E quanto à compatibilidade com Miguel? Perguntou, voltando ao assunto que realmente importava. O médico sorriu pela primeira vez naquela manhã. Os resultados preliminares são promissores. Precisamos de mais alguns testes para confirmar. Mas há uma boa chance de compatibilidade suficiente para o transplante. Uma onda de alívio percorreu o corpo de Caio. Pelo menos poderia ser útil. Poderia ajudar a salvar o filho que mal começara a conhecer. Quando podemos prosseguir? Se os próximos exames confirmarem a compatibilidade, podemos programar o procedimento para dentro de 3 semanas. Miguel precisará de um regime preparatório antes. Ao sair do consultório, Caio sentiu-se simultaneamente leve e pesado. Leve pela descoberta de que não carregava uma sentença de morte. Pesado pela confirmação de que 20 anos de sua vida haviam sido desperdiçados por causa de uma mentira cruel, o que o motivou a ir diretamente para a mansão. Bastos não foi raiva, mas uma determinação fria de descobrir toda a verdade. O escritório de Augusto Bastos permanecia intocado desde sua morte, os livros alinhados nas estantes de mogno, a escrivaninha majestosa com papéis organizados em pilhas precisas, o cheiro de couro e cedro que sempre o caracterizou. Era como se o patriarca pudesse entrar a qualquer momento para retomar seus afazeres. Caio fechou a porta atrás de si, trancando-a. O que buscava não estava à vista, mas sabia que seu pai, metódico como era, guardaria documentos importantes em um lugar seguro. Seus olhos se fixaram no quadro atrás da escrivaninha, uma pintura original de Portinari que retratava trabalhadores no campo. Lembrava-se de ver seu pai movendo o quadro ocasionalmente na infância. Ao deslocar a pintura, revelou-se um cofre embutido na parede. O desafio seria a combinação. Mas Caio tinha um palpite. Digitou a data de fundação do primeiro Hotel Bastos, 23/05/1946, e o cofre se abriu com um clique suave. Dentro, encontrou pastas organizadas por datas, ignorou as mais recentes, concentrando-se nas que correspondiam ao período de 20 anos atrás. Uma pasta em particular chamou sua atenção, etiquetada apenas com seu nome. O conteúdo o deixou sem fôlego. Cartas, dezenas delas, todas endereçadas a ele. Todas com o mesmo remetente, Júlia Mendes. A primeira datava de exatamente 1 semana após sua partida. Caio, preciso te ver urgentemente. Há algo que você precisa saber. Por favor, me ligue assim que receber esta carta, Júlia. A última, enviada quase 2 anos depois, revelava um tom derrotado. Esta será minha última tentativa. Miguel completou 1 ano ontem. Ele tem seus olhos, seu sorriso. Um dia, quando ele perguntar sobre o pai, não sei o que direi. Se algum dia esta carta chegar até você, saiba que seu filho existe e que, apesar de tudo, ele merece conhecer quem você é. Caio sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto folheava as cartas que nunca recebera. Júlia havia tentado repetidamente, e alguém, sua mãe, seu tio, talvez ambos, havia interceptado cada tentativa. Entre as cartas, encontrou algo ainda mais perturbador: uma cópia dos seus supostos exames médicos, junto com anotações de seu pai. Augusto aparentemente descobrira algo sobre a manipulação dos resultados, pois havia escrito à margem: confirmar com Dr. Vasquez, possível falsificação, Dr. Vasquez. O médico da família que o diagnosticara originalmente precisava encontrá-lo, antes que pudesse continuar sua busca. Ouviu passos no corredor. Rapidamente, guardou as cartas no bolso interno do paletó, recolocou a pasta no cofre, fechou-o e reposicionou o quadro. A porta se abriu no momento em que se sentava na poltrona do pai. "O que está fazendo aqui?" perguntou Nelson, a suspeita evidente em sua voz. "Este é o escritório do meu pai. Estou me familiarizando com seus assuntos pendentes", respondeu Caio calmamente. Como se estivesse ali há horas,
Deveria ter me consultado primeiro, disse Nelson, adentrando o escritório sem ser convidado. Eu administrei os negócios por 20 anos. Conheço cada detalhe. Justamente por isso preciso me atualizar sem sua influência, retrucou Caio. Quero formar minhas próprias impressões. Nelson estreitou os olhos, estudando o sobrinho com desconfiança. Sua mãe está preocupada com você? Esse súbito interesse pelo seu suposto filho? Esses exames? Não há nada de suposto no meu filho, cortou Caio, a voz afiada como uma navalha. E meus exames confirmaram algo interessante. Tio, estou perfeitamente saudável, sem nenhum sinal da condição cardíaca que me foi diagnosticada 20 anos atrás. O rosto de Nelson empalideceu quase imperceptivelmente antes que ele recuperasse a compostura. Médicos cometem erros, ou talvez os tratamentos aos quais você se submeteu tenham sido mais eficazes do que esperávamos. Ou talvez, sugeriu Caio, levantando-se lentamente, alguém tenha falsificado meus exames para me afastar do Brasil, para me separar de Júlia. Os dois homens se encararam em silêncio, a tensão palpável entre eles. Cuidado com suas acusações, sobrinho, advertiu Nelson, a voz baixa e perigosa. Você não sabe com o que está mexendo. Ao contrário, tio, estou começando a entender perfeitamente. Naquela tarde, Caio encontrou-se com Miguel em um estúdio de música na Zona Sul. O jovem havia relutantemente concordado em deixá-lo assistir a um de seus ensaios com a banda da faculdade. Sentado em um canto, Caio observou fascinado enquanto o filho tocava piano, com a mesma paixão e talento que Júlia demonstrava. Quando a sessão terminou, Miguel aproximou-se desconfortavelmente. E então, o que achou? Impressionante, respondeu Caio honestamente. Você tem um dom extraordinário. Puxei a minha mãe, disse Miguel, começando a guardar suas partituras. Sim, ela sempre foi talentosa, concordou Caio, ajudando-o a organizar os equipamentos. Mas você tem seu próprio estilo, mais intenso. Miguel pareceu apreciar a observação, pois um leve sorriso surgiu em seus lábios. Dedore, Ribeiro me ligou, comentou, mudando de assunto. Disse que os resultados preliminares são promissores. Sim, parece que sou compatível o suficiente para o transplante. Miguel assentiu, absorvendo a informação. Por que está fazendo isso? Perguntou subitamente, encarando Caio nos olhos. Seria mais fácil para você simplesmente voltar para a Europa e fingir que nunca me viu? A pergunta pegou Caio de surpresa. Não pela sua natureza, mas pela vulnerabilidade que revelava. Por trás da hostilidade, havia um jovem que simplesmente queria entender por que seu pai o abandonara. Porque você é meu filho? Respondeu simplesmente. E porque já perdi 20 anos da sua vida? Não vou perder nem mais um dia se puder evitar. O silêncio que se seguiu não era mais carregado de ressentimento, mas de uma compreensão tácita. Não era perdão, ainda não, mas era um começo. Gosta de jazz? Perguntou Miguel finalmente. Adoro, respondeu Caio, lembrando-se das noites passadas em clubes de jazz parisienses, tentando afogar a solidão em notas melancólicas. Tem um bar aqui perto. Tocam jazz às quartas-feiras. Vou me apresentar lá semana que vem. Era um convite indireto. Mas um convite, mesmo assim, adoraria assistir, disse Caio, sentindo uma faísca de esperança acender-se em seu peito, enquanto saíam juntos do estúdio. Caio não conseguiu deixar de pensar nas cartas escondidas em seu paletó. Em algum momento, precisaria mostrar a Miguel as provas de que Júlia tentara encontrá-lo, que lutara para que ele conhecesse o filho, mas não agora. Este momento frágil de conexão era precioso demais para ser arriscado. Ao mesmo tempo, a sombra das manipulações de sua família pairava sobre sua mente. As cartas interceptadas, os exames falsificados. Havia um plano maior por trás de tudo isso. Algo que ia além de simplesmente separá-lo de Júlia. E ele estava determinado a descobrir a verdade. Não apenas por si mesmo, mas pelo filho que quase perdera para sempre. A Clínica São Rafael localizava-se em um discreto prédio comercial no bairro de Botafogo. Havia sido o endereço profissional do Dr. Vasquez por mais de 3 décadas, antes de sua aposentadoria 5 anos atrás. Caio estacionou seu carro na calçada oposta, observando o local por alguns minutos. Precisava encontrar o médico que diagnosticara sua suposta condição cardíaca 20 anos antes.
A recepcionista, uma senhora de meia idade com ar maternal, sorriu quando ele se apresentou. Dorir. Vasquez não atende mais aqui, Sr. Bastos. Aposentou-se há alguns anos. Entendo. Mas é um assunto familiar urgente. Teria como me passar o contato dele? Ela hesitou. Mas o sobrenome Bastos ainda abria portas no Rio de Janeiro. Normalmente não fazemos isso, mas... Baixou a voz. O doutor mantém um consultório particular em sua casa, em Petrópolis, para poucos pacientes antigos. 1 hora mais tarde, Caio dirigia pela estrada sinuosa que levava à região serrana fluminense. A paisagem exuberante contrastava com os pensamentos sombrios que o acompanhavam. Se sua teoria estivesse correta, o médico fora cúmplice em uma manipulação que destruíra vidas. A casa de Vasquez era uma construção colonial típica de Petrópolis, cercada por um jardim bem cuidado. Um homem de cerca de 70 anos podava roseiras quando Caio estacionou. Dr. Vasquez. O homem virou-se. Surpreso, os anos haviam embranquecido seus cabelos e curvado ligeiramente suas costas, mas os olhos perspicazes continuavam os mesmos que Caio lembrava. Meu Deus, murmurou o médico, o podador caindo de suas mãos. Caio Bastos. Precisamos conversar, doutor. O médico olhou ao redor, como se temesse ser observado. Antes de indicar a entrada da casa, melhor entrarmos, num escritório modesto. Vasquez serviu 2 doses de conhaque antes de se sentar, as mãos ligeiramente trêmulas. Já esperava sua visita há muito tempo. Então sabe por que estou aqui. Sua condição cardíaca, disse o médico, encarando o copo em suas mãos. Ou melhor, a ausência dela. Caio sentiu um misto de raiva e alívio pela confissão implícita. Por que, doutor? Por que participou dessa farsa? Vasquez bebeu um gole longo antes de responder. Sua mãe me procurou desesperada. Disse que você estava prestes a cometer um erro terrível ao se casar com... Como era mesmo o nome dela? Júlia, respondeu Caio, a voz tensa. Júlia Mendes. Isso, Júlia. Ivone estava convencida de que ela só queria seu dinheiro, que arruinaria seu futuro. Pediu-me apenas que exagerasse os resultados de seus exames, para dar-lhe um susto, fazê-lo reconsiderar o casamento. E o senhor concordou em falsificar um diagnóstico médico, em me fazer acreditar que eu morreria antes dos 40. O velho médico pareceu encolher na cadeira. Sua mãe disse que seria temporário, apenas para adiar o casamento. Depois, gradualmente, eu diria que novos tratamentos estavam funcionando. Que sua condição havia estabilizado. Vasquez passou a mão trêmula pelo rosto. Mas então, você partiu para a Europa, entregou a gestão dos negócios para seu tio Nelson e desapareceu. Quando questionei Ivone, ela disse que era melhor assim, que você estava seguro longe daquela caçadora de fortunas. Caio sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. O senhor sabia que Júlia estava grávida. A expressão chocada do médico foi resposta suficiente. Grávida, meu Deus. Não, Ivone nunca mencionou. Tenho um filho, doutor, Miguel. Ele tem 19 anos e está morrendo de verdade, diferente de mim. Vasquez empalideceu, agarrando-se à mesa como se pudesse cair. Não pode ser. É a mais pura verdade. E agora preciso saber tudo. Quem mais participou dessa conspiração? Meu tio Nelson estava envolvido. O médico assentiu lentamente. Foi ideia dele, na verdade. Ele sempre teve inveja de seu pai. Do casamento com Ivone, da posição na empresa, as peças começavam a se encaixar, formando um quadro ainda mais perturbador do que Caio imaginara. Doutor, preciso de evidências, documentos, registros, qualquer coisa que prove a falsificação dos meus exames. Vasquez levantou-se com esforço, dirigindo-se a um arquivo antigo no canto do escritório. Guardei cópias de tudo, confessou. Como seguro, sua mãe e seu tio são pessoas poderosas e não muito escrupulosas. Enquanto o médico procurava os documentos, o celular de Caio vibrou. Era uma mensagem de Júlia. Miguel teve uma crise. Estamos no hospital. Venha rápido. O sangue gelou em suas veias, enquanto buscava respostas sobre o passado. O presente e o futuro de seu filho estavam em jogo. No Hospital Santa Cruz, Caio encontrou Júlia na sala de espera, o rosto pálido e os olhos vermelhos de tanto chorar. O que aconteceu? Perguntou, aproximando-se. Ela ergueu os olhos.
um misto de alívio e angústia ao vê-lo. Ele estava no ensaio da banda. Começou a sentir palpitações fortes, depois tontura. Sua voz falhou. Desmaiou no palco. A ambulância chegou em 15 minutos, mas... Mas o quê? Insistiu Caio, sentando-se ao lado dela. Dor, Ribeiro diz que a condição está progredindo mais rápido do que esperavam. O coração dele. Ela não conseguiu continuar. As lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Caio, num impulso, passou o braço ao redor dos ombros dela. Surpreendentemente, Júlia não se afastou. Pelo contrário, inclinou-se ligeiramente para o apoio que ele oferecia. Ele vai ficar bem, disse Caio, com mais convicção do que sentia. Vamos continuar com os testes. Farei a doação o mais rápido possível. Os médicos não têm certeza se teremos tempo, sussurrou ela. E mesmo que sejamos rápidos, o corpo dele pode rejeitar o transplante. Sentados ali, no silêncio opressivo da sala de espera, Caio percebeu como a vida era cruel em sua simetria. 20 anos atrás, abandonara a mulher que amava por medo de uma doença inexistente. Agora, corria contra o tempo para salvar o filho que nunca conhecera de uma doença muito real. Dr. Ribeiro aproximou-se deles após o que pareceu uma eternidade. Miguel está estabilizado, informou. Conseguimos controlar a arritmia, mas precisamos acelerar os procedimentos. Sugiro finalizarmos os testes de compatibilidade imediatamente, Sr. Bastos. Claro, doutor, estou pronto. Podemos começar amanhã cedo. Se tudo correr bem e a compatibilidade for confirmada, iniciaremos os protocolos preparatórios na próxima semana. Júlia cobriu o rosto com as mãos. A tensão de horas finalmente encontrando uma válvula de escape. Posso vê-lo? Perguntou Caio. O médico hesitou. Ele está sedado. Mas sim, podem entrar por alguns minutos. No quarto hospitalar, a visão de Miguel conectado a monitores e com uma máscara de oxigênio atingiu Caio como um soco no estômago. Parecia tão jovem, tão vulnerável. Júlia aproximou-se da cama, ajeitando delicadamente os cabelos do filho. Ele odeia hospitais, comentou baixinho. Desde criança. Eu também odiava, confessou Caio. Ainda odeio. Um silêncio compreensivo se estabeleceu entre eles. Não eram mais apenas ex-namorados separados pelo destino, mas pais unidos pela preocupação com o filho em comum. Júlia, começou Caio hesitante. Encontrei algo hoje que você deveria ver. Retirou do bolso do paletó uma das cartas que encontrara no cofre do pai. Júlia reconheceu sua própria caligrafia, os olhos se arregalando em surpresa. Como? Estavam escondidas no cofre do meu pai. Ele deve tê-las encontrado e guardado, mas nunca teve a chance de me contar. Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Você tentou me encontrar? Tentou me contar sobre Miguel? Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente. Durante meses, depois anos, todas as portas se fechavam. Era como se você houvesse desaparecido da face da terra. Minha mãe e meu tio, disse Caio, a voz carregada de amargura. Eles interceptaram tudo. Manipularam meus exames médicos. Me convenceram que eu estava morrendo para me separar de você. Por que fariam algo tão cruel? Ainda não sei completamente, mas estou descobrindo. Hoje visitei o Dr. Vasquez, o médico que falsificou meu diagnóstico. Ele confessou tudo e me entregou documentos que provam a conspiração. A expressão de Júlia mudou de surpresa para indignação. Depois de todos esses anos, tanto sofrimento. Ela balançou a cabeça incrédula. Por que me conta isso agora? Porque não quero mais segredos entre nós, respondeu Caio, segurando gentilmente a mão dela. Porque estamos juntos nesta luta por Miguel. E porque, mesmo depois de 20 anos, você merece saber a verdade. O toque das mãos deles. O primeiro em 2 décadas enviou uma corrente familiar de eletricidade entre ambos. Por um momento, o tempo pareceu recuar. E eram novamente os jovens apaixonados da faculdade, com o futuro inteiro pela frente. O momento foi interrompido pelo toque do celular de Caio. O número era desconhecido, mas algo o impeliu a atender. Sr. Bastos. A voz no outro lado soava agitada. Aqui é Paulo, segurança do edifício Bastos. Houve um incidente no escritório do seu pai. Alguém arrombou o cofre. Achei que deveria saber. Caio sentiu o estômago afundar.
Nelson já descobrira que ele encontrara as cartas e provavelmente suspeitava sobre sua visita a Vasquez. O jogo estava ficando perigoso. Preciso ir, disse a Júlia, apertando sua mão uma última vez. Fique com Miguel. Voltarei para os testes amanhã cedo. Prometo. Ao sair do hospital, Caio não percebeu o homem que o observava do outro lado da rua, nem o telefonema que este fez imediatamente após sua partida. Sr. Nelson, ele saiu do hospital agora, sim, vou segui-lo. A conspiração que começara 20 anos atrás estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas entrando em sua fase mais perigosa, quando Caio chegou ao edifício Bastos. Encontrou Paulo aguardando-o no saguão. O segurança, um homem de meia idade que trabalhava para a família há quase 2 décadas, parecia visivelmente nervoso. Por aqui, Sr. Bastos, disse, guiando-o até o elevador exclusivo, no escritório de Augusto Bastos. A cena confirmava as piores suspeitas de Caio. O quadro de Portinari havia sido arrancado da parede, e o cofre estava escancarado. Felizmente, Caio levara consigo as cartas de Júlia e tinha os documentos de Vasquez em sua pasta. Quem fez isso? Perguntou, embora já soubesse a resposta. As câmeras de segurança estavam desligadas durante o incidente, informou Paulo, evitando seu olhar. Coincidência estranha. Coincidência. Caio ergueu uma sobrancelha. Ou alguém com acesso aos sistemas de segurança. Paulo engoliu em seco, movendo-se desconfortavelmente. Sr. Nelson tem acesso a tudo, naturalmente, como diretor interino. Entendo, interrompeu Caio. Meu tio sabe que você me ligou. O segurança hesitou por um instante. Não, senhor. Achei que o senhor deveria saber primeiro. Caio estudou o homem com atenção. Havia algo mais ali. Paulo, você trabalha para esta família há quanto tempo mesmo? 19 anos, senhor. Então você estava aqui quando parti para a Europa. Paulo assentiu, desviando o olhar. Você sabia sobre as cartas? Perguntou Caio diretamente. O homem ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. Eu as entreguei à sua mãe, ela. Ela disse que eram de uma mulher perigosa, obcecada, que estava tentando manipulá-lo. Paulo parecia genuinamente arrependido. Seu pai nunca soube disso. Quando ele descobriu, anos depois, foi a única vez que o vi realmente furioso. A revelação não surpreendeu Caio. Ivone tinha o dom de conquistar a lealdade dos funcionários, transformando-os em peças sem querer no tabuleiro de seus jogos de manipulação. E quando exatamente meu pai descobriu, pouco antes de falecer, respondeu Paulo, ele encontrou algumas cartas antigas que a sua mãe guardava. Trancou-se neste escritório por horas. Depois disso, convocou o Derry Mendes, o advogado da família. Paulo assentiu. Eles passaram a tarde toda revisando documentos. Seu pai parecia determinado. Falava em consertar um erro terrível. 2 dias depois, sofreu o ataque cardíaco. As implicações eram perturbadoras. Teria seu pai descoberto toda a verdade. Estaria prestes a revelar a conspiração quando foi. Não, Caio não podia deixar a paranoia tomar conta. Ataques cardíacos acontecem, especialmente em homens de idade avançada com histórico familiar. Ainda assim, Paulo, você se lembra exatamente quando isso aconteceu? Sim, senhor. Foi na semana anterior ao aniversário da empresa. Seu pai estava supervisionando os preparativos para o evento de 75 anos. Preciso falar com o DDR Mendes, decidiu Caio. Imediatamente. O escritório do DDR. Ricardo Mendes ficava em uma elegante casa colonial na Urca, com vista para a Bahia. O advogado, que servira à família Bastos por mais de 4 décadas, recebeu Caio com a formalidade que sempre o caracterizara. Esperava sua visita há dias, comentou o idoso advogado, indicando uma poltrona. Desde que soube do seu retorno. Meu pai falou com o senhor antes de morrer, disse Caio, indo direto ao ponto. Sobre mim, sobre Júlia Mendes. O advogado observou-o por cima dos óculos de leitura, como se avaliasse sua confiabilidade. Seu pai era um homem justo, Caio. Nunca aproveitou os métodos, digamos pouco ortodoxos, de sua mãe e seu tio. O senhor sabia? Perguntou Caio incrédulo. Sobre a conspiração, o diagnóstico falso, soube apenas no final, quando seu pai descobriu. Mendes levantou-se, dirigindo-se a um arquivo.
Ele me pediu que preparasse a revisão de alguns documentos importantes. Entre eles, seu testamento. O advogado retirou uma pasta grossa e a entregou a Caio. Este é o testamento original do seu pai, com uma cláusula que poucos conhecem. Leia com atenção. Caio folheou o documento até encontrar a seção destacada pelo advogado. Ao ler, sentiu o sangue gelar em suas veias. Em caso de Caio Augusto Bastos ter um herdeiro direto antes de completar 30 anos de idade, ele assumirá automaticamente o controle total do Grupo Bastos, sem necessidade de aprovação do Conselho Administrativo, e com poderes para reorganizar a diretoria conforme julgar necessário. A revelação foi como um raio iluminando a noite escura. Finalmente entendeu o verdadeiro motivo por trás da separação forçada. Eles não queriam apenas me separar de Júlia, murmurou atordoado. Queriam impedir que eu tivesse um filho antes dos 30 anos, para que meu tio pudesse manter o controle da empresa, e para que sua mãe mantivesse a influência que sempre exerceu, acrescentou Mendes. Augusto confiava demais nela para perceber as manipulações. Mas se meu pai descobriu tudo antes de morrer, ele pretendia contar-lhe toda a verdade, confirmou o advogado. Havia inclusive localizado Júlia Mendes, descobriu sobre seu filho, Miguel, sussurrou Caio. Sim, Miguel. Augusto ficou. Devastado ao saber que tinha um neto que nunca conhecera, estava determinado a corrigir esse erro, reunir a família. Uma suspeita sombria começou a se formar na mente de Caio. Dr. Mendes, o senhor acredita que a morte do meu pai foi natural? O advogado suspirou profundamente. O laudo médico indicou um ataque cardíaco fulminante, sem sinais de substâncias estranhas ou intervenção externa, mas o timing fez uma pausa significativa. Foi conveniente demais para certas pessoas. Caio engoliu em seco. A implicação era perturbadora demais para ser verbalizada. Preciso de uma cópia deste testamento, disse, mudando ligeiramente de assunto. E de qualquer outro documento relevante. Seu pai deixou instruções específicas para isso. Mendes entregou-lhe um pendrive. Está tudo aqui, inclusive cópias digitalizadas de todas as cartas de Júlia Mendes que ele conseguiu recuperar. Ao se despedir, o velho advogado segurou o braço de Caio com uma força surpreendente para sua idade. Tenha cuidado, meu rapaz. Sua mãe e seu tio têm muito a perder, e pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. No hospital, Caio encontrou Miguel acordado, com aparência melhor do que esperava. Júlia havia saído momentaneamente para buscar café, deixando-os a sós pela primeira vez. Você voltou, observou Miguel, tentando parecer indiferente. Prometi que voltaria, respondeu Caio aproximando-se da cama. Como está se sentindo? Como alguém que quase morreu, mas sobreviveu mais uma vez, respondeu o jovem com um sorriso forçado. Os médicos dizem que tive sorte. Você é forte, disse Caio, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Como sua mãe, um silêncio desconfortável caiu entre eles. Miguel mexia nervosamente no lençol, evitando o olhar do pai. Mamãe me contou, disse finalmente, sobre as cartas, sobre seu diagnóstico falso. Eu deveria ter lutado mais, admitiu Caio. Deveria ter questionado, investigado. Ao invés disso, aceitei a sentença e fugi. Por quê? Perguntou Miguel, a voz mais suave, quase vulnerável. Porque simplesmente aceitou? A pergunta pegou Caio de surpresa. Não pela natureza, mas pela timing. Percebeu que seu filho não estava apenas questionando decisões passadas, mas tentando entender o homem que o gerou. Porque acreditei que estava protegendo sua mãe, respondeu honestamente. Amava-a demais para condená-la a um futuro de sofrimento. Mas agora vejo que foi covardia disfarçada de nobreza. Miguel considerou a resposta por um momento. Um vislumbre de compreensão passando por seus olhos. Quando descobri minha condição, disse ele, hesitante. Tentei afastar meus amigos. Terminei com minha namorada. Achei que estava protegendo-os da dor de me verem definhar. A revelação tocou Caio profundamente. Seu filho havia enfrentado o mesmo dilema, a mesma tentação de afastar-se para poupar os outros. E o que aconteceu? Perguntou. Embora suspeitasse da resposta, um pequeno sorriso apareceu nos lábios de Miguel. Mamãe me deu a maior bronca da minha vida,
Disse que eu não tinha o direito de decidir pelos outros, de roubá-los da chance de me apoiar, de estarem presentes. Fez uma pausa significativa. Acho que ela deveria ter dado esse conselho para você também. Sua mãe sempre foi a mais sensata de nós dois, concordou Caio, com um sorriso triste. Naquele momento, algo sutil mudou entre eles. Não era perdão, ainda não, mas o início de uma compreensão mútua. Os médicos dizem que sou compatível para a doação, informou Caio, mudando o assunto para algo mais concreto. Vamos iniciar os preparativos assim que você estiver mais estável. Miguel assentiu, processando a informação. Você não precisava fazer isso. Poderia ter voltado para a Europa fingindo que nunca me viu. Nunca foi uma opção, respondeu Caio firmemente. Você é meu filho, antes que Miguel pudesse responder. Júlia retornou ao quarto, carregando 2 copos de café. Seu olhar percorreu de Caio para Miguel, percebendo a atmosfera mudada. Interrompo algo? Perguntou ela. Só estávamos conversando, respondeu Miguel, com um leve dar de ombros que não enganou ninguém, sobre o transplante. E sobre outras coisas, acrescentou Caio, levantando-se. Júlia, preciso mostrar algo a vocês dois. Retirou da pasta o documento que o Dr. Mendes lhe entregara, explicando a cláusula do testamento e suas implicações. Então foi por isso, disse Júlia, a voz trêmula de indignação. Todo esse sofrimento, todas essas mentiras, por dinheiro e poder. Não apenas isso, corrigiu Caio. Por controle, Nelson sempre invejou meu pai, sempre quis seu lugar. E com minha mãe, bem, ela sempre alimentou a ilusão de que poderia me proteger de tudo e todos, especialmente de pessoas que ela considerava inadequadas. Como eu, observou Júlia amargamente. Como qualquer um que ameaçasse sua influência sobre mim, corrigiu ele. Miguel, que estivera absorvendo tudo em silêncio, finalmente falou. Então o que você vai fazer agora? Confrontá-los? Uma pergunta simples que exigia uma resposta complexa. Caio sabia que a verdade poderia desencadear reações perigosas de sua mãe e seu tio. Primeiro, vamos cuidar de você, respondeu. O transplante é a prioridade. Depois, seus olhos encontraram os de Júlia. Depois vamos consertar o que foi quebrado, tudo o que foi quebrado. A promessa pairou no ar, carregada de significados que iam muito além das palavras, por um breve momento. Os 3 estavam unidos por um propósito comum, como a família que deveriam ter sido desde o início. Nenhum deles percebeu a figura que passara rapidamente pela porta entreaberta, nem ouvira o telefonema sussurrado feito no corredor. Sr. Nelson, é Raul. Acho que o senhor precisa vir ao hospital. Imediatamente, a mansão Bastos estava silenciosa. Quando Caio chegou naquela noite, os testes de compatibilidade haviam sido concluídos com resultados promissores. Ele era um doador adequado para Miguel. Com esse alívio temporário, podia agora concentrar-se em confrontar sua mãe com as evidências que acumulara. Encontrou Ivone no solário, um cômodo envidraçado com vista para o jardim iluminado. Mesmo à noite, ela mantinha a postura impecável, trajando um conjunto de seda cinza que acentuava seus cabelos perfeitamente tingidos. Bebericava uma taça de vinho enquanto folheava uma revista de decoração. Filho, cumprimentou ela, com um sorriso que não alcançava os olhos. Achei que passaria a noite no hospital com o rapaz. Miguel, corrigiu Caio, servindo-se de um drink. Meu filho tem nome. Naturalmente, concordou ela, fechando a revista. Como ele está? Melhor, estável o suficiente para iniciarmos os preparativos para o transplante. Que maravilha! Respondeu Ivone, com uma falsa sinceridade que fez o estômago de Caio revirar. Ele sentou-se em frente à mãe, estudando seu rosto por um momento. Tentou identificar naquelas feições algum traço que lembrasse a mulher que um dia o embalara, que lhe contara histórias, que o confortara em momentos difíceis. Não encontrou nada. Por quê, mãe? A simplicidade da pergunta pareceu desarmá-la momentaneamente. Por que o quê, querido? Por que destruir minha vida? Por que me separar de Júlia? Por que me fazer acreditar que eu estava morrendo? Ivone tomou um gole de vinho, ganhando tempo. Não sei do que você está falando. Caio abriu a pasta que trouxera consigo, espalhando documentos sobre a mesa entre eles. Os exames falsificados, as cartas de Júlia que você interceptou,
O depoimento assinado do Dr. Vasquez confessando sua participação na farsa fez uma pausa significativa. A cláusula do testamento de papai, o último item, fez Yvonne empalidecer visivelmente. Por um instante, seu controle perfeito vacilou. Você está perturbado, confuso, tentou ela. Essa mulher colocou ideias absurdas na sua cabeça. Chega de mentiras. Caio bateu na mesa, fazendo a taça de vinho da mãe tremular. Sei de tudo, mamãe. Sei que você e Nelson conspiraram para me afastar do Brasil. Para impedir que eu tivesse um filho antes dos 30 anos. Para que o controle da empresa não passasse diretamente para mim, excluindo vocês dois. Yvonne levantou-se, caminhando até a janela. Por um longo momento, permaneceu em silêncio, contemplando o jardim. Quando se virou, sua expressão havia mudado. A máscara de perfeição caíra, revelando o rosto endurecido de uma mulher que havia feito escolhas difíceis e vivia com as consequências. Você não entende, disse ela, a voz mais baixa. Nunca entendeu o mundo em que vivemos, a vulnerabilidade de nossa posição. Que posição, mãe? Somos uma das famílias mais ricas do país. E você acha que a riqueza nos protege? Retrucou ela, com uma risada amarga. Seu pai era fraco, Caio, sempre deixando o coração dominar a razão. Foi assim que Nelson conseguiu infiltrar-se na empresa, ganhar influência. Quando você começou a namorar aquela Júlia, pronunciou o nome com evidente desprezo. Vi o mesmo padrão se repetindo. Uma garota de origem humilde, sem conexões, sem educação apropriada. Júlia era a melhor aluna da faculdade, protestou Caio. Academicamente, talvez. Mas ela não tinha o que é necessário para ser uma Bastos. Não entendia nosso mundo. E você, apaixonado como estava, planejava entregar-lhe tudo. Nosso nome, nossa fortuna, nosso legado. Caio olhou para a mãe como se a visse pela primeira vez. Então foi preconceito, esnobismo. Foi por isso que destruiu minha vida. Foi para proteger você, insistiu Yvonne. Para proteger nossa família. E o que aconteceu quando descobriu que ela estava grávida? Quando soube que eu tinha um filho, Yvonne desviou o olhar. Um gesto tão raro que equivalia a uma confissão. Foi Nelson quem descobriu primeiro. Júlia havia tentado contatar sua secretária em Paris. Ele interceptou a mensagem, me alertou. E vocês decidiram esconder isso de mim. Deixar que meu filho crescesse sem pai. Decidimos proteger a empresa, corrigiu Yvonne, um lampejo de sua antiga firmeza retornando. Se você soubesse sobre o menino antes dos 30 anos, assumiria controle total do grupo Bastos. Era um risco que não podíamos correr. Um risco, esse risco tem nome. Mãe, Miguel, meu filho, que agora está morrendo por causa de uma condição genética que poderia ter sido tratada antes se eu soubesse de sua existência. As palavras pairaram no ar como uma acusação implacável. Pela primeira vez desde o início da conversa, Yvonne pareceu genuinamente afetada. Não sabíamos que ele estava doente, murmurou. Como poderíamos prever? Não importa o que podiam ou não prever, cortou Caio. O que importa é que vocês roubaram 20 anos da minha vida. 20 anos que eu poderia ter passado com meu filho, com a mulher que amava. Yvonne voltou a sentar-se, subitamente parecendo mais velha, mais frágil. Você acha que não me arrependo? Sussurrou ela. Quando seu pai descobriu tudo, pouco antes de morrer, a forma como ele me olhou, sua voz falhou. 40 anos de casamento, e ele me olhou como se eu fosse uma estranha, uma monstro. A menção ao pai fez Caio lembrar-se de suas suspeitas. E quanto à morte dele, foi convenientemente oportuna, não acha? Justo quando ele descobriu toda a verdade, quando estava prestes a me contar sobre Miguel. O choque no rosto de Yvonne parecia genuíno. Você acha que... Ela não conseguiu terminar a frase. Seu pai tinha problemas cardíacos há anos. Caio, herança de família, a mesma que usamos como base para seu falso diagnóstico. Foi trágico, mas natural. Algo na maneira como ela respondeu fez Caio duvidar de suas suspeitas iniciais. Talvez algumas coincidências fossem apenas isso. Coincidências. E Nelson, qual foi seu papel nisso tudo? Yvonne hesitou, como se medisse suas palavras. Nelson sempre invejou seu pai, o casamento comigo, o império que construiu.
Quando apresentei a ideia de separá-lo de Júlia, ele não apenas apoiou, mas aprimorou o plano. Foi ideia dele usar a condição cardíaca como justificativa. E depois, quando descobrimos a gravidez, ela fez uma pausa. Nelson viu uma oportunidade de manter-se no controle permanentemente. E você permitiu, concluiu Caio, a decepção evidente em sua voz. Eu pensava que estava protegendo seus interesses. Defendeu-se Ivone, mantendo a empresa segura até que você estivesse pronto para assumir sem distrações emocionais. Distrações emocionais? Repetiu Caio com um riso amargo. É assim que você vê meu filho, a mulher que eu amava. Vejo agora que cometi um erro terrível, admitiu Ivone, lágrimas genuínas brilhando em seus olhos. Quando seu pai morreu, pensei em contar-lhe tudo, mas o medo me impediu, medo de perder você completamente. Como pretende consertar isso? Perguntou Caio, mantendo-se firme apesar da confissão emotiva da mãe. Não sei se é possível, respondeu ela, com surpreendente honestidade. Mas posso começar reconhecendo meu neto, ajudando com seu tratamento, usando minha influência e recursos para... O celular de Caio tocou, interrompendo a conversa. Era Júlia. Seu coração disparou ao atender. O que houve? A voz de Júlia estava embargada pelo choro. Miguel. Ele teve outra crise. Pior que a anterior, os médicos. Ela não conseguiu continuar. Estou indo, disse Caio, já se levantando, ao desligar. Encarou a mãe com determinação renovada. Esta conversa não acabou, mas agora preciso ir ao hospital. Meu filho precisa de mim. Ivone assentiu, uma expressão preocupada substituindo o remorso anterior. Vá, e Caio chamou quando ele já estava na porta. Diga a Júlia que... Diga que sinto muito, por tudo. Diga você mesma, respondeu ele. Se sobrevivermos a isso, todos nós precisaremos enfrentar o passado cara a cara. No hospital, Caio encontrou Júlia no corredor da UTI, abraçada pelos pais. Seu rosto estava marcado por lágrimas, os olhos vermelhos de tanto chorar. O que aconteceu? Perguntou, aproximando-se cautelosamente. Foi o pai de Júlia, Sr. Mendes, quem respondeu. Arritmia severa, o coração quase parou. Conseguiram estabilizá-lo. Mas o quê? Insistiu Caio, o desespero crescendo. Os médicos dizem que precisamos antecipar o transplante, explicou Júlia, a voz trêmula. Não podemos mais esperar as 3 semanas do protocolo original? Dr. Ribeiro aproximou-se naquele momento, a expressão grave confirmando a urgência da situação. Sr. Bastos, precisamos fazer o transplante o mais rápido possível. Idealmente na próxima semana, mas os preparativos, os exames adicionais... Começou Caio. Faremos o que pudermos com o tempo que temos, explicou o médico. Mas preciso ser franco. Os riscos aumentarão significativamente se abreviarmos o protocolo. Quais são as alternativas? Perguntou Caio. Embora já suspeitasse da resposta, o silêncio do médico foi resposta suficiente. Quando podemos começar? Perguntou, resignado. Amanhã iniciaremos sua preparação. Se tudo correr bem, realizaremos o transplante em 5 dias. Enquanto o médico se afastava, Caio segurou as mãos de Júlia, encontrando naquele toque o conforto que ambos desesperadamente precisavam. Ele vai ficar bem, prometeu, com mais convicção do que sentia. Vamos passar por isso juntos. O que nenhum deles sabia era que, no mesmo momento, Nelson Bastos entrava sorrateiramente na sala do chefe da enfermagem, um envelope grosso na mão e uma proposta indecente nos lábios. Uma proposta que poderia sabotar completamente o transplante e colocar a vida de Miguel em risco ainda maior. A corrida contra o tempo havia começado, e as apostas nunca estiveram tão altas. Os corredores do Hospital Santa Cruz fervilhavam de atividade naquela manhã. Médicos e enfermeiros moviam-se apressadamente, carregando equipamentos e prontuários, enquanto familiares de pacientes aguardavam ansiosamente por notícias. Em meio ao caos organizado, Caio observava a equipe médica preparar Miguel para uma série de exames finais antes do transplante. O procedimento está programado para sexta-feira, informou o Dr. Ribeiro, consultando o prontuário. Precisamos monitorar os sinais vitais de Miguel constantemente até lá. Qualquer variação significativa pode comprometer o transplante, Júlia, que não saíra do lado do filho desde a última crise. Assentiu silenciosamente.
As olheiras profundas e o rosto pálido denunciavam noites sem dormir e uma preocupação constante. "E quanto a mim?" perguntou Caio. "Quando começo a preparação?" "Hoje mesmo", respondeu o médico. "Faremos uma coleta inicial, seguida de medicação para estimular a produção de células-tronco. É um processo relativamente simples para o doador, mas essencial para o sucesso do procedimento." Enquanto o médico se afastava para atender outro paciente, Caio aproximou-se da cama onde Miguel repousava. Conectado a vários monitores, o jovem parecia fragilizado, a pele pálida contrastando com o azul escuro do pijama hospitalar. "Como está se sentindo?" perguntou Caio suavemente. Miguel abriu os olhos, um sorriso fraco formando-se em seus lábios. "Como alguém que teve melhor dias", respondeu, tentando manter o senso de humor apesar das circunstâncias. "Mamãe disse que vocês vão seguir em frente com o transplante." "Sim, na sexta-feira, se tudo correr bem nos próximos dias." Um silêncio confortável estabeleceu-se entre eles. Não era mais a tensão hostil dos primeiros encontros, mas sim um momento de compreensão mútua, de reconhecimento das circunstâncias extraordinárias que os haviam reunido. "Obrigado", disse Miguel finalmente, a voz quase um sussurro, "por fazer isso." "Não precisa agradecer", respondeu Caio, a emoção apertando sua garganta. "É o que qualquer pai faria." "Nem todos", observou Miguel com uma sabedoria além de seus anos. "Conheci caras cujos pais estavam por perto, e mesmo assim não se importavam nem metade do que você parece se importar." As palavras simples tocaram Caio profundamente. Não era perdão, não completamente, mas era um reconhecimento de seus esforços, de sua sinceridade. "Quando isso tudo acabar", disse Caio, após um momento, "gostaria de conhecê-lo de verdade, saber o que gosta, o que não gosta, suas músicas favoritas, seus sonhos." "Acha mesmo que vai ter tempo para isso?" perguntou Miguel, um traço de vulnerabilidade em sua voz. "Com o Império Bastos para administrar?" "Vou fazer tempo", prometeu Caio, com uma convicção que surpreendeu até a ele mesmo. "Aliás, tenho algo para você." Retirou do bolso um pequeno pacote embrulhado em papel simples. "O que é isso?" perguntou Miguel, intrigado. "Algo que deveria ter sido seu há muito tempo." Com dedos hesitantes, Miguel rasgou o embrulho, revelando uma caixa de veludo. Dentro, repousava um relógio de pulso antigo, elegante em sua simplicidade. "Era do meu avô", explicou Caio. "Meu pai o deu a mim quando completei 18 anos. Tradição de família." Miguel segurou o relógio com cuidado, como se temesse que pudesse quebrar-se em suas mãos. "Por que agora?" perguntou. A voz trêmula. "E se eu não?" "Nem pense nisso", interrompeu Caio firmemente. "Você vai superar isso. E quando sair deste hospital, vai usar esse relógio para marcar todos os momentos importantes que ainda vai viver, Júlia." Que observava a cena em silêncio, aproximou-se. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. "É lindo, Caio", murmurou ela por um breve momento. Os três estavam conectados por um fio invisível, a promessa de um futuro juntos pairando no ar como uma possibilidade tangível. O momento foi interrompido pela chegada de uma enfermeira. "Sr. Bastos", chamou ela. "Precisamos iniciar seus preparativos agora." Caio assentiu, apertando gentilmente a mão de Miguel antes de seguir a enfermeira. Não notou o homem de jaleco que os observava de longe, nem o olhar significativo que trocou com a enfermeira ao passar. No pequeno escritório administrativo do hospital, Nelson Bastos aguardava impaciente quando a porta finalmente se abriu. Ele se levantou abruptamente. "E então?" perguntou sem rodeios. Eduardo Melo, chefe da enfermagem do setor de transplantes, fechou cuidadosamente a porta atrás de si antes de responder. "Tudo pronto", disse em voz baixa. "Carla está coletando as amostras iniciais agora. Será fácil alterar os resultados conforme combinamos." "E quanto ao procedimento em si", insistiu Nelson, "precisamos ter certeza. O transplante seguirá aparentemente normal", explicou Melo. "Mas ajustaremos os protocolos de imunossupressão. O corpo do paciente rejeitará o transplante gradualmente, sem levantar suspeitas imediatas." Nelson assentiu. Satisfeito, o dinheiro será transferido para a conta nas Ilhas Cayman.
Assim que tivermos confirmação de que o procedimento foi comprometido, Melo engoliu em seco, o nervosismo evidente em seu rosto. Sr. Bastos, estamos falando de uma intervenção que pode resultar na morte do paciente. Eu concordei em ajudar porque você me garantiu que seria apenas para invalidar os resultados de compatibilidade. Não para... Para quê, exatamente? Cortou Nelson, a voz perigosamente baixa. Para impedir que um oportunista qualquer reivindique o que não lhe pertence para proteger o legado da família Bastos. Mas estamos falando de seu sobrinho e de um jovem inocente? Estamos falando de negócios, corrigiu Nelson friamente. E não se preocupe com sua consciência, Melo. Se o rapaz não sobreviver, será apenas devido à sua condição, não à nossa intervenção. A frieza calculada de Nelson fez o enfermeiro recuar instintivamente. Só não esperava que, murmurou ele, deixando a frase morrer no ar. Que fosse tão sério, completou Nelson, com um sorriso sem humor. Sempre foi, desde o início. Enquanto isso, na mansão Bastos, Ivone caminhava inquieta pelos corredores silenciosos. A conversa com Caio na noite anterior continuava a ecoar em sua mente, despertando sentimentos há muito adormecidos. Culpa, remorso, vergonha, sentimentos que ela suprimira por 2 décadas em nome do que acreditava ser o melhor para a família. O telefone tocou, sobressaltando-a. Era Nelson. Tudo preparado, informou ele sem preâmbulos. O transplante está programado para sexta-feira. E depois? Perguntou ela, a voz hesitante. Depois seguiremos com o plano original, respondeu Nelson. Sem o garoto, Caio não tem como comprovar a paternidade para acionar a cláusula do testamento. Mas e se ele sobreviver, Miguel? Quero dizer, houve uma pausa do outro lado da linha. Por que a preocupação súbita, Ivone? Está tendo dúvidas? Ela não respondeu imediatamente. As palavras de Caio, a dor em seus olhos, a revelação de que seu neto estava morrendo, tudo isso pesava em sua consciência de uma forma que não esperava. Talvez tenhamos ido longe demais, disse finalmente. É uma coisa manipular resultados de exames e esconder correspondências. Outra bem diferente é comprometer um procedimento médico que pode salvar a vida de um jovem que ameaça tudo pelo que trabalhamos por décadas, lembrou Nelson. Um bastardo que Caio mal conhece, mas que pode dar a ele controle total da empresa. É meu neto, Nelson, rebateu Ivone, uma firmeza inesperada em sua voz. Sangue do meu sangue. Um silêncio tenso seguiu-se à sua declaração. Pensei que estivéssemos juntos nisso, Ivone, disse Nelson finalmente, uma ameaça velada em seu tom. Como estivemos desde o início. Estamos, apressou-se ela a confirmar. Apenas questionando se não há outra maneira. É tarde demais para dúvidas, declarou ele. O plano já está em movimento. Qualquer interferência agora só complicaria as coisas para todos nós. Ao desligar, Ivone sentiu um peso no peito que não experimentava desde a morte do marido. Augusto sempre acreditara que ela era uma pessoa melhor do que realmente era. Talvez fosse hora de provar que ele estava certo. Pelo menos uma vez, com uma determinação renovada, dirigiu-se ao escritório. Havia uma decisão importante a tomar. E o tempo estava se esgotando. De volta ao hospital, Caio concluía sua primeira sessão de preparação para o transplante. A enfermeira Carla, indicada por Melo, recolhia amostras de sangue adicionais para confirmar a compatibilidade. Explicar a ela. Algo na forma como a enfermeira evitava seu olhar despertou a desconfiança de Caio. Anos gerenciando negócios internacionais haviam aguçado sua percepção para sutilezas comportamentais, sinais de nervosismo ou evasão. Essas amostras adicionais são parte do protocolo padrão? Perguntou casualmente. Sim, claro, respondeu ela, com uma hesitação quase imperceptível. Apenas rotina. Curioso, Dor. Ribeiro não mencionou nada sobre amostras extras. A enfermeira empalideceu ligeiramente. É um procedimento interno do laboratório, explicou rapidamente. Para confirmação, quando ela saiu, Caio permaneceu sentado, a mente trabalhando rapidamente. Algo estava errado, muito errado, e suspeitava que seu tio estivesse envolvido. Pegando o celular, fez uma ligação. Paulo, é Caio. Preciso de um favor urgente. O segurança da família,
que recentemente demonstrara lealdade ao contar sobre as cartas interceptadas. Ouviu atentamente as instruções. Quero que você contrate imediatamente uma equipe de segurança privada para o Hospital Santa Cruz. Discreta, mas eficiente. Precisamos monitorar todas as pessoas que se aproximam do quarto de Miguel e acompanhar todo o processo de coleta e análise das minhas amostras. Suspeita de algo, senhor? Não apenas suspeito, respondeu Caio, a determinação evidente em sua voz. Tenho certeza que estão tentando sabotar o transplante. E dessa vez, não permitirei que nada se interponha entre mim e meu filho. Absolutamente nada. Enquanto isso, no laboratório do hospital, a enfermeira Carla entregava discretamente um conjunto de amostras rotuladas ao técnico indicado por Melo. Sem perceber o homem que a observava de longe, seguindo as instruções de Paulo, a corrida para salvar Miguel havia se transformado em uma batalha muito mais complexa e perigosa do que qualquer um poderia imaginar. O Hospital Santa Cruz transformou-se em um campo de batalha silencioso na véspera do transplante. De um lado, a equipe médica liderada pelo Dr. Ribeiro preparava Miguel para o procedimento que poderia salvar sua vida. Do outro, uma rede de conspiradores comandada por Nelson Bastos trabalhava nas sombras para garantir que o transplante fracassasse. No meio desse conflito invisível, a equipe de segurança contratada por Caio vigiava cada movimento suspeito. Embora com discrição suficiente para não interferir na rotina hospitalar, homens em trajes civis posicionavam-se estrategicamente nos corredores, monitorando especialmente o laboratório onde as amostras eram processadas. Caio observava os preparativos finais do leito de Miguel, que dormia sob efeito de sedativos leves. Júlia, sentada do outro lado da cama, mantinha os olhos fixos no filho, como se seu olhar pudesse protegê-lo. Você parece tenso, comentou ela, sem desviar os olhos de Miguel, apenas preocupado com o procedimento, respondeu Caio, evitando sobrecarregá-la com suas suspeitas. Como qualquer pai estaria, a palavra pai ainda soava estranha em seus lábios, um título que não tinha merecido até recentemente, mas que agora abraçava com determinação feroz. O silêncio que se seguiu foi interrompido pela chegada do Dr. Ribeiro, acompanhado por uma enfermeira que Caio não reconheceu. Os últimos exames estão dentro do esperado, informou o médico, consultando o prontuário. Iniciaremos o transplante amanhã às 7h, conforme planejado. E os resultados das minhas amostras adicionais? Perguntou Caio, observando atentamente a reação do médico. Dr. Ribeiro franziu o senho, confuso. Quais amostras adicionais? A confirmação da suspeita de Caio veio na forma de um calafrio que percorreu sua espinha. Uma enfermeira? Carla, se não me engano, coletou amostras extras ontem. Disse que era procedimento padrão do laboratório. O médico trocou um olhar preocupado com sua assistente. Não autorizei coletas adicionais, afirmou ele. E não conheço nenhuma enfermeira chamada Carla em nossa equipe. Antes que Caio pudesse responder, seu celular vibrou com uma mensagem de Paulo. Urgente. Descobrimos algo. Estacionamento subsolo. Preciso resolver um assunto, disse Caio levantando-se. Dr. Ribeiro. Podemos conversar quando eu voltar no estacionamento. Paulo aguardava junto a um homem de meia-idade que Caio não conhecia. Este é Rodrigo, apresentou Paulo. Ex-policial, agora trabalha com segurança privada. Ele estava monitorando o laboratório. Senhor Bastos, começou Rodrigo estendendo a mão. Encontramos evidências de manipulação nas amostras. Uma falsa enfermeira trocou os rótulos das suas amostras de sangue por outros com dados alterados. Isso comprometeria o transplante? Perguntou Caio, sentindo o sangue gelar. Completamente. Fariam parecer que sua compatibilidade é inferior à real, o que poderia levar os médicos a cancelar o procedimento, ou pior, ajustar incorretamente os protocolos pós-transplante. Conseguiram recuperar as amostras originais? Não, sim. E substituímos pelos rotulados corretamente, confirmou Rodrigo. Mas isso não é tudo. Interceptamos comunicações entre a falsa enfermeira e o chefe da enfermagem, Eduardo Melo. Eles planejam manipular o protocolo de imunossupressão durante o procedimento, o que provocaria rejeição do transplante. A raiva que Caio sentiu foi como uma onda escaldante percorrendo seu corpo. Quero esse Melo fora do hospital imediatamente, ordenou. E quero evidências concretas contra meu tio.
Algo que possamos apresentar à polícia. Já estamos trabalhando nisso, assegurou Rodrigo. Mas precisamos agir com cautela. Se Melo for confrontado prematuramente, pode alertar outros cúmplices que desconhecemos. Quanto tempo temos? O transplante está marcado para amanhã, 7 horas. Lembrou Paulo. Precisamos neutralizar a ameaça até lá, enquanto discutiam estratégias. O telefone de Caio tocou. Era um número desconhecido. Ah, Caio Bastos. Filho. A voz de Ivone soou surpreendentemente frágil. Precisamos conversar. É sobre o transplante, Nelson. Ele, o tom urgente e amedrontado de sua mãe, pegou Caio de surpresa. Onde você está? Na mansão? Venha sozinho, por favor, é importante. A mansão Bastos estava estranhamente silenciosa quando Caio chegou. Sebastião, o mordomo, informou que sua mãe o aguardava no escritório do falecido Augusto Bastos. Caio a encontrou sentada na poltrona que pertencera a seu pai, os ombros curvados sob o peso invisível da culpa. Um envelope pardo repousava sobre a mesa à sua frente. O que é isso? Perguntou Caio, apontando para o envelope. Provas, respondeu Ivone, sem erguer os olhos. Contra Nelson, contra mim, contra todos que participaram da conspiração dos últimos 20 anos. Caio sentou-se lentamente, estudando o rosto da mãe. Havia algo diferente nela, uma fragilidade, um cansaço que ia além do físico. Por que agora? Ivone finalmente ergueu o olhar, seus olhos vermelhos revelando horas de choro contido. Porque há limites, Caio. Limites que nunca pensei que cruzaríamos. Ela fez uma pausa, reunindo coragem. Nelson planeja sabotar o transplante. Não apenas invalidar os testes, mas garantir que o procedimento falhe. Que Miguel morra, completou Caio, a voz gélida. Ivone assentiu, incapaz de pronunciar a palavra. Como soube disso? Nelson me contou parte do plano. O resto descobri investigando por conta própria. Ele subornou o chefe da enfermagem do setor de transplantes, Eduardo Melo. Ela empurrou o envelope na direção de Caio. Ah, aqui estão todas as provas, transferências bancárias, registros de ligações, gravações de conversas. Caio abriu o envelope, examinando rapidamente os documentos. Era tudo verdade. Sua mãe realmente entregava em suas mãos os meios para destruir Nelson e, por extensão, ela mesma. Por quê? Perguntou novamente. Ainda desconfiado. Por que me entrega isso agora? Ivone levantou-se com esforço, caminhando até a janela. Por um longo momento, contemplou o jardim onde Caio brincara na infância, onde Augusto plantara árvores que agora se erguiam majestosas. Quando seu pai descobriu nossa conspiração, pouco antes de morrer, ele me olhou de uma forma que jamais esquecerei, relatou ela, a voz embargada. Não havia raiva em seus olhos, apenas decepção, como se finalmente percebesse que eu nunca fui a pessoa que ele acreditava que eu fosse. Ela se virou, encarando o filho com uma vulnerabilidade que Caio jamais vira antes. Por 20 anos, carreguei o peso desse olhar. E agora, a história se repete com você. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Não posso cometer o mesmo erro 2 vezes. Não posso ser cúmplice da morte do meu próprio neto. A sinceridade nas palavras de Ivone era palpável. Ainda assim, Caio manteve-se cauteloso. O que pretende fazer? O que deveria ter feito há 20 anos. A coisa certa. Ela respirou fundo. Vou testemunhar contra Nelson, confessar tudo. Depois usarei minha fortuna pessoal para criar uma fundação dedicada à pesquisa da doença de Miguel. A determinação no olhar de Ivone fez Caio lembrar-se subitamente da mãe de sua infância, a mulher forte e decidida que ele admirara antes que ambição e medo a transformassem. E quanto à empresa? Perguntou, testando-a. A empresa sempre pertenceu a você, como seu pai desejava. Respondeu ela simplesmente. Miguel é seu filho, seu herdeiro legítimo. A cláusula do testamento deve ser respeitada. Algo na postura de Ivone, na resolução de seu olhar, convenceu Caio de sua sinceridade. Anos de ressentimento não poderiam ser apagados em um instante. Mas talvez, apenas talvez, um novo começo fosse possível. Seu celular vibrou novamente. Era Júlia. Miguel acordou, informou ela, a voz carregada de alívio. Está lúcido, e os médicos estão otimistas para o procedimento amanhã.
Estou a caminho, respondeu Caio. E, Júlia, tenho boas notícias. Conseguimos neutralizar as ameaças ao transplante. Ao desligar, Caio percebeu a expressão ansiosa de sua mãe. Gostaria de acompanhá-lo, ofereceu, surpreendendo a ambos. Conhecer seu neto antes do procedimento. Os olhos de Ivone se iluminaram brevemente antes de se encherem de dúvida. Maniu, ele me aceitaria depois de tudo. Não sei, respondeu Caio honestamente. Mas o perdão precisa começar em algum lugar. No hospital, Caio encontrou uma movimentação incomum. Seguranças do hospital escoltavam Eduardo Melo para fora, enquanto policiais aguardavam para detê-lo. O que aconteceu? Perguntou a Rodrigo, que observava a cena discretamente. O DR Ribeiro recebeu uma denúncia anônima, explicou o segurança. Alguém enviou gravações comprometedoras das conversas entre Melo e seu tio. A polícia já foi notificada e está a caminho da residência do Sr. Nelson. Caio lançou um olhar significativo para Ivone, que permanecia alguns passos atrás. Ela apenas assentiu levemente. Confirmando sua participação, no quarto de Miguel, encontraram Júlia e o DR Ribeiro revisando os últimos detalhes para o procedimento do dia seguinte. Quem é ela? Perguntou Miguel ao notar Ivone parada hesitante na porta. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Caio olhou para sua mãe, depois para Júlia, cujos olhos se estreitaram em reconhecimento e desconfiança. Miguel, começou Caio cautelosamente. Esta é Ivone Bastos, minha mãe, sua avó. O jovem estudou a mulher elegante com curiosidade. Não havia hostilidade em seu olhar, apenas uma leve confusão. A mesma que... começou ele, deixando a pergunta no ar. Sim, confirmou Caio. A mesma que ajudou a nos separar, mas também a mesma que agora nos ajudou a garantir que o transplante aconteça em segurança. Júlia levantou-se abruptamente. Precisamos conversar, disse a Caio, indicando a porta. A sós, no corredor, longe dos ouvidos de Miguel, Júlia deixou transparecer toda a sua indignação. Como pôde trazê-la aqui, após tudo o que ela fez? Ela está tentando consertar seus erros, Júlia, explicou Caio. Foi ela quem denunciou Nelson, quem nos deu as provas para impedir a sabotagem do transplante. E isso apaga 20 anos de manipulação e sofrimento, questionou Júlia incrédula. Não, admitiu Caio. Nada pode fazer isso, mas Miguel está enfrentando a maior batalha de sua vida, e cada aliado é importante agora. Júlia respirou fundo, tentando controlar a avalanche de emoções. Se ela magoar meu filho, nosso filho, corrigiu Caio suavemente. E não vai. Ela perdeu um filho por 20 anos devido às próprias ações. Não cometerá o mesmo erro com o neto, enquanto retornavam ao quarto. O celular de Caio tocou novamente. Era Paulo. Nelson desapareceu, informou o segurança, a urgência evidente em sua voz. A polícia chegou à sua residência, mas ele já havia fugido. Deixou apenas um bilhete. Isso não acabou. A ameaça implícita fez o sangue de Caio gelar, com Nelson à solta, e determinado a impedir o transplante a qualquer custo. A corrida para salvar Miguel entrava em sua fase mais perigosa, ao entrar novamente no quarto. Encontrou uma cena surpreendente, Ivone sentada ao lado da cama de Miguel, mostrando-lhe fotos antigas de Caio quando jovem. O rapaz sorria genuinamente, talvez pela primeira vez desde que Caio o conhecera. Você tinha o mesmo cabelo rebelde, comentava Ivone, apontando para uma foto em particular. E o mesmo olhar teimoso quando contrariado, a fragilidade do momento, a tênue conexão que começava a se formar, contrastava dramaticamente com a ameaça que pairava sobre todos eles. Caio cruzou o olhar com Júlia, ambos compartilhando a mesma determinação silenciosa. Protegeriam Miguel a qualquer custo. A batalha final estava apenas começando. A madrugada de sexta-feira chegou com uma chuva fina que lavava as ruas do Rio de Janeiro, no Hospital Santa Cruz. A equipe médica liderada pelo DR Ribeiro preparava-se para realizar o transplante que poderia salvar a vida de Miguel. Os corredores, normalmente silenciosos àquela hora, fervilhavam de atividade controlada. A segurança havia sido reforçada discretamente. Homens à paisana ocupavam pontos estratégicos, verificando a identificação de cada pessoa que entrava na área restrita. A ameaça de Nelson ainda pairava no ar, tornando a tensão quase palpável. Caio já estava preparado, deitado na maca ao lado da de Miguel.
Pai e filho seriam levados simultaneamente para salas adjacentes. Miguel para receber a medula. Caio para doá-la. Nervoso? Perguntou Miguel, tentando manter o tom leve apesar da gravidade do momento. Um pouco, admitiu Caio, virando a cabeça para encarar o filho, mas mais ansioso para que tudo dê certo. Somos dois, murmurou Miguel, um tremor quase imperceptível em sua voz, traindo seu próprio medo. Júlia entrou no quarto, o rosto pálido de cansaço, mas os olhos brilhando de determinação. Atrás dela, hesitante, vinha Ivone. Está tudo pronto, disse Júlia, segurando a mão de Miguel. Dr. Ribeiro disse que o procedimento levará algumas horas. Vou estar aqui quando você acordar, prometeu Caio ao filho. Nós dois estaremos. O olhar que Júlia e Caio trocaram naquele momento carregava o peso de 20 anos de separação, mas também a promessa silenciosa de um futuro compartilhado. Ivone aproximou-se timidamente da cama de Miguel. Fiz isso para você, disse, entregando-lhe um pequeno embrulho. É uma tradição da família. Antes de cirurgias ou momentos importantes, sempre carregamos isso. Miguel abriu o pacote, revelando um pequeno medalhão de prata com o brasão da família Bastos. Era do seu avô, explicou Ivone. Ele o usava em todos os momentos decisivos de sua vida. Disse-me certa vez que lhe trazia clareza nos momentos difíceis. O gesto simples, carregado de significado, trouxe lágrimas aos olhos de Miguel. Sem palavras, ele permitiu que a avó colocasse o cordão em seu pescoço. A chegada do Dr. Ribeiro interrompeu o momento. Está na hora, anunciou o médico. Vamos começar. Enquanto as macas eram levadas para fora do quarto, Júlia e Ivone permaneceram lado a lado, unidas temporariamente pelo amor compartilhado por Miguel. Nunca imaginei que estaríamos aqui, juntas, comentou Júlia, quebrando o silêncio desconfortável. Nem eu, admitiu Ivone. Mas não há nada que não faríamos por nossos filhos, não é mesmo? A pergunta pairou no ar, carregada de ironia considerando o histórico entre elas, mas também de uma verdade inegável que agora as unia. 4 horas após o início do procedimento, Dr. Ribeiro surgiu na sala de espera onde Júlia e Ivone aguardavam em silêncio tenso. O transplante foi concluído com sucesso, anunciou, permitindo-se um pequeno sorriso. Miguel está reagindo bem e o Sr. Bastos já está consciente? O alívio que invadiu a sala foi quase físico, como se o próprio ar tivesse ficado mais leve. Quando podemos vê-los? Perguntou Júlia, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Senhor, Bastos já pode receber visitas. Miguel permanecerá em observação intensiva pelas próximas 48 horas. Mas vocês podem vê-lo brevemente, uma de cada vez. No quarto de recuperação, Caio estava sentado na cama, ainda pálido e cansado, mas com uma expressão serena que Júlia não via há décadas. Funcionou. Foi a primeira pergunta dele quando a viu entrar. Sim, o médico disse que o procedimento foi um sucesso. Caio fechou os olhos, deixando escapar um suspiro profundo de alívio. E agora? Perguntou ele após um momento. Agora esperamos, respondeu Júlia, sentando-se ao lado da cama. Os próximos dias serão críticos para avaliar se haverá rejeição. Não haverá, afirmou Caio com uma convicção surpreendente. Ele é forte demais para isso. Júlia sorriu, reconhecendo na determinação de Caio o mesmo espírito indomável que sempre admirara em Miguel. Você não viu as últimas notícias, viu? Perguntou ela, mudando de assunto. Não, o quê? Nelson foi encontrado tentando embarcar para o Paraguai. Está sob custódia da Polícia Federal. A notícia foi como um peso retirado dos ombros de Caio. Com Nelson detido, a ameaça imediata estava neutralizada. Agora podiam concentrar-se apenas na recuperação de Miguel. Sua mãe ajudou na captura, acrescentou Júlia, com evidente reluctância em reconhecer a contribuição de Ivone. Forneceu à polícia informações sobre os contatos de Nelson e possíveis rotas de fuga. Caio assentiu pensativamente. A redenção de Ivone seria um caminho longo e incerto. Mas os primeiros passos haviam sido dados. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. A condição de Miguel oscilava entre estável e preocupante, mantendo a todos em constante estado de alerta. A ameaça de rejeição do transplante permanecia,
com momentos de otimismo cauteloso alternando-se com horas de angústia. No 5º dia após o procedimento, quando Caio já havia recebido alta, mas permanecia praticamente instalado no hospital, Dr. Ribeiro entrou no quarto de Miguel com uma expressão que nenhum deles conseguiu decifrar. Os exames mais recentes mostram sinais claros de pega da medula, anunciou ele finalmente. O corpo está aceitando o transplante melhor do que esperávamos. A notícia foi recebida com um misto de alegria e incredulidade. Após tanto sofrimento, tantas incertezas, finalmente um raio de esperança concreta iluminava o caminho. Então ele vai ficar bem? Perguntou Júlia, agarrando-se à mão de Caio sem perceber. O prognóstico é extremamente positivo, confirmou o médico. Obviamente teremos que manter o monitoramento rigoroso por vários meses, mas acredito que o pior já passou. Naquela noite, com Miguel dormindo pacificamente após receber as boas notícias, Caio e Júlia caminharam juntos pelo jardim do hospital, braços roçando ocasionalmente, em uma intimidade tímida que começava a renascer. O que acontece agora? Perguntou Júlia, verbalizando a pergunta que pairava entre eles. Com Miguel, você quer dizer? Com todos nós, esclareceu ela. Você, eu, Miguel, sua mãe, o Império Bastos. Caio parou sob uma árvore florida, o perfume suave envolvendo-os como um cocum protetor. Quero estar presente na vida dele, respondeu honestamente. Compensar, de alguma forma, os anos perdidos, se ele me permitir. Ele vai, assegurou Júlia. Ele já está permitindo. E quanto a nós? Perguntou Caio, a voz baixa, quase um sussurro. Ainda existe um nós, Júlia. Ela não respondeu imediatamente, deixando a pergunta pairar entre eles como uma possibilidade frágil e preciosa. Acho que sempre existiu, disse finalmente, mesmo quando tentamos seguir caminhos separados. Mas precisamos de tempo, Caio. Reconstruir a confiança. Conhecer as pessoas que nos tornamos. Temos todo o tempo do mundo agora, respondeu ele, um sorriso iluminando seu rosto cansado. 6 meses depois, a Capela Santa Terezinha brilhava sob o sol de uma perfeita tarde de sábado, o mesmo local onde, 20 anos antes, deveria ter ocorrido o casamento de Caio e Júlia. Agora finalmente testemunhava a união que nem mesmo as mais cruéis manipulações conseguiram impedir. Definitivamente Miguel, completamente recuperado e mais forte do que nunca, conduzia orgulhosamente a mãe pelo tapete vermelho antes de tomar seu lugar como padrinho ao lado de Caio. Ivone observava a cerimônia da primeira fileira, o rosto marcado por lágrimas discretas. Nos meses seguintes ao transplante, ela dedicara-se incansavelmente à criação da Fundação Miguel Bastos, destinada à pesquisa de doenças cardíacas raras, usando toda a sua fortuna pessoal como capital inicial. Nelson, condenado por múltiplas acusações, incluindo tentativa de homicídio por negligência, cumpria a pena em regime fechado. O império que tanto cobiçara para sempre fora de seu alcance. Quando Júlia finalmente chegou ao altar, radiante em um vestido simples mas elegante, Caio sentiu o tempo dobrar-se sobre si mesmo, como se os 20 anos de separação fossem apenas um desvio temporário em um caminho que sempre deveria ter sido percorrido juntos. Nervoso, sussurrou Miguel ao pai, repetindo a pergunta feita no dia do transplante. Um pouco, admitiu Caio, sorrindo. Mas mais ansioso para que tudo dê certo. Vai dar, garantiu Miguel, com a confiança inabalável da juventude. Algumas coisas são simplesmente destinadas a acontecer. Quando os votos foram trocados e as alianças colocadas, a família que havia sido separada por ganância e mentiras finalmente estava reunida, mais forte pelas provações enfrentadas, mais sábia pelas lições aprendidas. 1 ano depois, na inauguração do primeiro hospital da Fundação Miguel Bastos, a família reuniu-se novamente para celebrar não apenas o sucesso do empreendimento, mas também a transformação completa do império hoteleiro em um exemplo de responsabilidade social corporativa, enquanto Miguel, agora estudante de medicina inspirado por sua própria experiência, discursava sobre os objetivos da fundação. Um jovem médico desconhecido observava a cena do fundo do salão, um envelope amarelado nas mãos. Seus traços guardavam uma inquietante semelhança com Nelson Bastos, e os documentos que carregava prometiam revelar segredos ainda mais profundos sobre o passado da família. Mas essa seria outra história. Para outro momento,
Por ora, Caio, Júlia e Miguel haviam conquistado seu final feliz, provando que o amor verdadeiro e os laços de sangue são mais fortes que qualquer conspiração. O verdadeiro império que haviam construído não era feito de hotéis ou fortunas, mas de segundas chances e recomeços, o mais valioso legado que poderiam deixar para as gerações futuras.